Olá, hoje eu vou contar a história de um réu que ele era realmente inocente e nós conseguimos provar isso. Foi um caso onde ele foi acusado de pilotar uma moto e que o garupa desceu e deu vários tiros na vítima que estava na frente de uma pizzaria. Bom, a história é muito complicada porque essa vítima também ela era envolvida no mundo do crime, tinha um sobrinho, esse sobrinho bastante complicado. Na verdade, tudo aconteceu por conta desse sobrinho, que na verdade era menor de idade na época. Bom, e o meu cliente foi reconhecido por esse sobrinho, que tinha sido ele que tinha conduzido a moto. Tá. Eu sempre pego os plenários, já quando está em plenário, né? Eu pego o caso já no final. Aí meu colega de banca, ele falou, Súria, eu tenho um caso, tá acontecendo isso e isso, aconteceu assim, contou mais ou menos a história e disse que quando ele foi fazer o plenário, né, que seria o julgamento dele, e ele surtou, desmaiou, ixi, foi bem difícil, teve que redesignar porque ele não conseguia falar, um problema. Aí eu falei, não, deixa que eu vou estudar o caso. Senhores, a hora que eu comecei a ler aquilo, ele me vira, porque ele nunca tinha sido preso. Aquilo é uma experiência horrível. E quando ele foi falar pro promotor, porque tem a primeira fase, quando ele foi falar, ele falava assim, o promotor começou a apertar ele, e aí ele falou: "Não, mas eu passei 11 horas da noite com quem deu os tiros, né? Não, eu passei com ele 11 horas da noite. O camarada morreu meia-noite. Não, porque eu fui guardar meu carro. É que assim, a minha mãe mora ali, eu moro em outro lugar, mas eu fui guardar o carro na garagem e. Ah, que rua? Não lembro o nome. Ah, quem é o dono da garagem? Não lembro o nome. Falei, pronto, não lembro o nome, tá mentindo, né? Falei, nossa, como que eu vou fazer aqui? Aí eu fui conversar com um colega que mexe no lado de psicologia, eu falei, olha, escuta, tá acontecendo isso. Ele falou, não, é o seguinte, ele não está em estresse pós-traumático, foi um estresse agudo grave que ele passou. Então ele confundiu mesmo. Por exemplo, falou que passou 11 horas da noite, na verdade ele tipo de outros dias. E foi, quando a gente foi conversar com ele, foi umas 2 semanas antes, e ele misturou tudo, ele não conseguia lembrar o nome de nada. Tá, passaram-se o tempo, né? Passou o tempo. E aí foi a hora que chegou a hora do nosso plenário. Ele passou um problemão lá que ele não conseguia falar. Chegou a hora do nosso plenário. Eu cheguei para ele e falei: escuta, é o seguinte. Você está tomando remédio, mesmo que o promotor parta para cima de você, porque isso eles fazem mesmo, é normal, cada um tem um método de trabalho. Você concentra a cabeça e pensa: não, eu sei o que está acontecendo, porque na verdade, quando ele foi na delegacia, um pouquinho antes dele ser preso, ele falou que ele viu quem era, porque quando ele estava naquela rua, passou realmente a moto com um outro fulano, com a viseira aberta, ele viu. Só que aquela confusão de ideias deu uma confusão mesmo na cabeça dele. Ele não conseguia definir o que estava acontecendo. E foi a hora do plenário. Foi bacana porque a gente conseguiu mostrar que ele não tinha interesse nenhum em ajudar o colega a matar a vítima, até porque a vítima, nós usamos uma cartilha de tatuagem, ele tinha o Chuck, ele tinha uma tatuagem de palhaço, Chuck, pelo que a gente viu na cartilha, envolve grupo de roubo, né, quadrilha e aquela monte de coisa. E aí a gente conseguiu mostrar, não falar mal da vítima, mas mostrar que o meu cliente não tinha muito um porquê, porque ele era trabalhador, coitado. Era da casa para o trabalho, trabalho para casa. Bom, chegou na hora dos depoimentos, ele foi incrível, ele conseguiu colocar tudo direitinho, ele lembrou o nome, tudo certo. E aí eu consegui explicar para os jurados o que aconteceu, quando acontece da gente, quando a pessoa toma remédio, o que, que acontece com a pessoa dentro dela, da cabeça, por que, que o remédio controla a cabeça da pessoa, por que, que ele agora conseguia lembrar e na época não, que ele não estava mentindo. Lógico, em conjunto com os outros colegas, porque era uma banca, tinha 5, tinha eu, os 3 que eu tô acostumada com eles e mais um. Foi muito bom. E aí, para nossa surpresa, porque a gente sempre acha que nunca vai ser um resultado tão legal, ele foi absolvido. E a melhor coisa quando a gente absolve alguém é o abraço
que você recebe. Olha, não tem preço. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada, porque a doutora conseguiu mostrar que eu era inocente e para os meus colegas também, então foi tudo muito incrível, muito incrível. Então a lição de hoje é: quando a verdade é verdade, ela aparece e os resultados acontecem.